adianta correr. A gente vai falar sobre isso sim. Se vocês brigarem de novo, dou um chute na bunda das duas. Faz isso, amiga. Todo mundo comete erros. Os erros existem para ser retificados. Eu tenho a sorte de ter vocês comigo. Eu vou fazer a minha cirurgia quando eu voltar. Você já teve a sensação de estar vivendo uma história que não parece ser completamente sua? Talvez você escolha sempre o mesmo tipo de relacionamento. Talvez sinta uma culpa que nunca conseguiu explicar, ou carregue um medo constante de ser abandonado quando ninguém foi embora. E se eu te dissesse que algumas das perguntas mais importantes da sua vida talvez não comecem em você? Existe uma série da Netflix chamada Uma Nova Mulher. À primeira vista, ela parece contar apenas a história de 3 amigas que viajam juntas. Por trás dessa narrativa, existe uma pergunta muito maior. Até onde vai a influência da nossa família sobre quem nos tornamos? E o mais importante, será que existe um momento em que essa influência termina e a nossa própria história finalmente começa? Hoje eu não quero fazer apenas uma análise da série. Também não quero dizer se você devia de assistir ou não. Eu quero usar essa história como uma porta de entrada para conversar sobre algo que talvez esteja acontecendo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. E quem sabe, dentro de você. Nós costumamos acreditar que a vida começa no dia em que nascemos. Mas será que isso é verdade? Antes mesmo do nosso primeiro choro, já existia uma família esperando por nós. Já existiam alegrias, já existiam perdas, já existiam segredos, já existiam silêncios que atravessaram décadas sem nunca serem pronunciados. Já existiam pessoas que foram esquecidas, outras que nunca puderam ser choradas, relacionamentos interrompidos, filhos que partiram cedo demais, pais que nunca aprenderam a amar, porque também nunca foram amados. Quando chegamos ao mundo, tudo isso já estava lá, nem sempre percebemos porque ninguém nos entrega um livro contando a história emocional da nossa família. Recebemos apenas pequenos pedaços, frases soltas. Na nossa família sempre foi assim. Seu avô era muito bravo. Sobre isso ninguém fala. Melhor deixar o passado onde está. E aos poucos, sem perceber, nós crescemos acreditando que algumas dores simplesmente fazem parte de quem somos. Uma Nova Mulher começa exatamente assim. 3 amigas, 3 mulheres muito diferentes entre si, cada uma enfrentando conflitos aparentemente individuais, problemas conjugais, questões familiares, dificuldades emocionais, medos, doença, ansiedade, culpa. À primeira vista, parece que cada uma está apenas tentando resolver seus próprios problemas. Mas existe uma pergunta escondida em toda a narrativa. Será que essas histórias começaram realmente com elas? É aí que a série deixa de ser apenas entretenimento. Ela nos convida para olhar a algo que muitas vezes evitamos durante toda a vida, nossa história familiar. Existe uma ideia muito conhecida dentro da abordagem sistêmica desenvolvida por Bert Hellinger, a ideia de que ninguém pertence apenas a si mesmo. Nós pertencemos a uma rede de relações que começou muito antes da nossa existência. Essa perspectiva não afirma que estamos condenados pelo passado, mas convida a observar como os acontecimentos familiares podem continuar influenciando gerações quando permanecem sem reconhecimento e sem elaboração. Pense nisso por um instante. Quantas histórias da sua família você realmente conhece? Você sabe quem eram seus bisavós? Sabem do que eles abriram mão? Sabem quais sonhos nunca puderam viver? Sabe quais perdas jamais foram nomeadas?
Ou quais brigas dividiram irmãos por décadas? A maioria de nós não sabe. Isso talvez seja uma das coisas mais curiosas da condição humana. Sabemos o nome de imperadores romanos, conhecemos a história dos artistas famosos, decoramos acontecimentos que ocorreram do outro lado do planeta, mas desconhecemos os acontecimentos que moldaram as pessoas que nos deram a vida. Talvez seja por isso que algumas dores pareçam tão estranhas. Você sente um peso, mas não sabe de onde veio. Sente que precisava salvar todo mundo e nunca pôde decepcionar ninguém. Que precisa ser perfeito para merecer amor. Que descansar é egoísmo. Que dizer não faz de você uma pessoa ruim. Será que essas ideias nasceram de você? Ou apenas você aprendeu que era assim que se sobrevivia dentro da sua família? Existe uma dor invisível que quase ninguém percebe. Ela não aparece nos exames, não deixa hematomas, não chama atenção. É a dor de viver tentando ser fiel a uma história que você nunca escolheu. Às vezes fazemos isso por amor. Um amor tão profundo que nem percebemos. Sem querer, repetimos formas de amar, de sofrer, de trabalhar, de criar filhos e até de desistir. Porque foi assim que aprendemos que uma família permanece unida. Mas existe um perigo quando ouvimos esse tipo de reflexão. O perigo de acreditar que somos apenas resultado do nosso passado. Como se toda decisão já estivesse escrita. Como se não houvesse espaço para mudança. Como se a ancestralidade fosse uma sentença. Eu acredito que é exatamente aqui que muitas interpretações começam a se perder. Uma nova mulher não conta apenas uma história sobre olhar para trás. Ela também começa a fazer uma pergunta muito mais difícil. O que acontece depois que finalmente enxergamos nossa história? Porque descobrir de onde vem uma dor não significa automaticamente deixar de senti-la. Compreender o passado não é a mesma coisa que transformar o presente. Talvez essa seja uma das maiores ilusões do nosso tempo. Acreditamos que entender basta, mas entender é apenas o começo. No próximo episódio, nós vamos entrar exatamente nesse ponto, porque algumas pessoas passam anos em terapia, leem dezenas de livros, compreendem perfeitamente a própria infância, mas ainda assim continuam repetindo os mesmos padrões. Será que existe uma parte de nós que permanece escondida, mesmo depois de toda a consciência? Jung chamou essa parte de sombra. Talvez ela tenha muito mais influência sobre nossa vida do que imaginamos. Porque conhecer a própria história pode mudar muita coisa. Mas existe uma pergunta que continua esperando por uma resposta. Quem você escolhe ser depois que conhece a verdade sobre si mesmo? É sobre isso que vamos conversar no próximo episódio.